Olá a todos, malta, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é um endurance. Fiquem connosco, malta. Pois, malta, estamos então de regresso para mais um podcast, depois de termos aqui o Grande Prémio do Azerbaijão, em Baku. Em Baku. Em Baku, nas ruas de Baku, em que tivemos a pole position a ficar a cargo de Charles Leclerc, mas, mais uma vez, a não conseguir converter a sua pole position, e tivemos Oscar Piastri, a conseguir então a vitória, Charles Leclerc com o segundo lugar e George Russell no terceiro lugar a terminar o pódio. Lando Norris faz uma recuperação desde 15º até 4º, Notável. terminando em 4º lugar, e Max Verstappen também, apesar de tudo, dentro do top 5, a fechar então o top 5. Exato. A volta mais rápida ficou a cargo de Lando Norris. Exatamente. Apesar da paragem de Max Verstappen no fim. Gonçalo, o que é que achaste do fim de semana? Se calhar começamos por aí, antes de irmos, só assim de uma forma muito leve, Certo. e depois vamos à nossa análise. Olha, eu até estava a comentar contigo antes do início da corrida. Baku é uma pista, daquelas pistas citadinas, né? Nós, por norma, Sim, somos fãs de circuitos permanentes. de circuitos permanentes, sem dúvida alguma, para mim são os melhores, mas há duas pistas e serão agora consecutivas, não é? Que são pistas citadinas que eu gosto, acho Sim. que estão bem construídas, que é a Singapura, que é na próxima semana, dá sempre grandes corridas, acho que é uma boa pista, e também Baku tem vindo a ser uma pista que não é pelos safety cars, muito pelo contrário, é mais uma vez tivemos uma grande corrida, Aliás, uma eu corrida arrisco-me a dizer que Baku é mais interessante do que agora do que no início. Certo. No início, nas Era primeiras corridas, tivemos correto, muitos safety cars. cars, exatamente. Deu ali resultados interessantes Por causa do disso. safety car, Dos exatamente. safety cars deu resultados interessantes, mas não deu corridas propriamente interessantes. muito- Agora acho que temos o contrário. Temos tido corridas Muito interessantes. interessantes. Mais pelo e tem lado. havido menos safety E cars. o que é interessante, e é isso que eu acho que foi bem desenhado o circuito peço desculpa, de Baku, é que existe, para além, lá está, como é um circuito citadino, é um desafio enorme para os pilotos. Claro. E os pilotos têm de estar sempre no limite, e aqui por norma sobressai sempre aquele último talento, não é? Aquele talentozinho extra que um ou outro piloto tem, sobressai aqui um bocadinho, principalmente então na volta de qualificação e também na corrida, porque é uma corrida de durabilidade, não é? Estar sempre no limite durante um período de tempo tão grande, mas também para as equipas. Na construção, não é na construção do carro, é na definição estratégica e também principalmente da aerodinâmica do carro, com mais ou menos downforce. Temos de fazer compromissos, tens de arriscar ter menos downforce para que tenhas uma maior velocidade de ponta, conseguires se calhar maior facilidade nas ultrapassagens, mas perdes um bocadinho ali no primeiro e no segundo. Certo. Não é? Ou o contrário, e também irás ter mais problemas de pneus, como iremos já falar a seguir de algumas equipas que adotaram para essa estratégia, ou pelo sentido contrário, adotares uma estratégia em que irás ter dificuldade, né, no ultrapassar, mas irás conseguir gerir o pneu, serás um carro rápido naquele primeiro e segundo setor. Eu acho que isso lá está, é uma parte que acho que fascina muito e fascina-me a mim. E acho que Baku tem essa situação. E depois, lá está, como é um circuito citadino, principalmente na parte da qualificação, as imagens que nos dão, não é? É sempre muito vertiginoso, não é? Acho que é um bocadinho, isso também ajuda à causa, não é? Sim, E só para terminar, acho que tivemos um fim de semana muito bom. Acho que a qualificação foi muito interessante. Tivemos surpresas a acontecer. Não falo aqui da parte de Lando Norris, falo surpresas de pilotos e carros que supostamente não estariam neste nível e apresentaram-se e a colocar em voltas muito boas, e depois na corrida acho que tivemos uma corrida muito boa mesmo. Eu acho que Baku, tu resumiste muito bem aqui o fim de semana, mas eu diria que Baku cada vez é mais interessante, porque cada vez mais obriga a um compromisso de afinação. Certo. E as equipas que conseguirem melhor esse compromisso, ou então que tenham um carro
Correto. que é bom em todas as situações, Sim. vão ter melhores resultados. Exato. Ou seja, em Baku tu também necessitas de ter um carro bem desenvolvido, Certo. para que tu consigas ter sucesso em Baku. Sim. Não te chega só a ser muito rápido em reta ou muito rápido nas E curvas. o melhor exemplo não é? disso é Hamilton hoje. Exatamente. Nós tivemos um piloto que era o mais rápido no terceiro setor, mas que o carro não funcionava E nos outros ultrapassava setores. carros facilmente. Exato. Mas o problema Mas era, o problema era depois. E ao fim de 10 voltas não era só o problema de virar nas curvas no primeiro e no Sim. segundo setor, mas depois o desgaste, O desgaste do do pneu era muito, era tremendo. muito grande. Era tremendo. Mas avançando se calhar agora aqui sim para a corrida e começarmos a falar um bocadinho mais sobre a corrida, falar também, malta, que nós estamos a gravar aqui o podcast pouco depois da corrida. Nós são exato. agora mais ou menos 4h30 aqui Passaram aqui 2 horinhas e meia. e ainda temos aqui algumas coisas de investigação. Certo. Portanto, nós estamos aqui a trabalhar um pouco com a classificação provisória da corrida. Temos a McLaren a ser investigada Por um incidente. no pit lane que eu confesso que ainda não percebi Eles só com indicaram. qual dos carros. Não Só indicaram. diziam que era pit lane infringement. Até nem sabemos se pode ter sido antes da corrida, alguma coisa. Ou se calhar tem a ver com algum engenheiro ou algum Sim, sim. mecânico. Exato. Pode acontecer. Temos também depois em investigação, logicamente, o incidente entre Carlos Sainz e Sérgio Pérez, que vamos tocar mais à frente. E depois temos Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly e Esteban Ocon. Exato. A serem investigados. Porquê, malta? O que é que aconteceu? O Hülkenberg, o Gasly e o Ocon não vi com muita atenção, mas consegui ver algumas imagens do Max Verstappen. E o que é que aconteceu? Na penúltima volta estávamos em safety car e o Max deve ter achado, por alguma razão, seja qual for, que a corrida estava interrompida, tinha sido interrompida, e passou o Norris e o Russell. Mas eu confesso que não consegui perceber, ou seja, só vi a imagem dele a passar o Norris e o Russell, até vai assim com a mão em cima do volante e vai assim a cumprimentar o Norris e o Russell, mas a imagem acabava aí e eu não consegui perceber mais à frente em que momento é que ele cede a posição ou se cede de todo, não sei. Confesso que não consegui ainda perceber, vamos ter que esperar para ver. A verdade é que a verificar se isto, o Alonso está a 8 segundos. Portanto, se a penalização for de 5 segundos, o resultado mantém-se. Se a penalização for de 10 ou mais, Exato. O Max pode descer aqui do quinto lugar. É um bocado de pena também, porque apesar de tudo, pronto, É complicado. É aqui uma situação complicada, porque realmente ele não fez aquilo por mal, mas em contrapartida estamos num período de bandeira amarela, é um período de Mas é estranho porque extrema segurança, em que também nos volantes aparecem as isso, bandeiras, é muito estranho. Em cima está tudo com yellows, não está sim. com a checkered flag, Pois, não é? a questão aqui é um bocado essa, é que quando acaba a bandeira de xadrez, e na reta da meta tem a bandeira de xadrez isso. a acenar sempre no final da corrida, ou seja, é estranho ele ter tomado Sim. essa decisão. Mas olha, antes de avançarmos aqui para a análise da corrida, deixa-me só aqui elucidar-te que já temos decisão sobre Carlos e Pérez. Entretanto já saiu? Sim, saiu há cerca de 10 direto, cerca de 10 minutos e temos um race incident. Incident. O que acho que faz todo sentido. Sim, faz sentido. Um incidente de corrida, acho que não. Acho que no fundo acaba por não fazer sentido penalizar, porque também ambos os carros estão fora. Sim. Acho que se atribuir mais culpa a alguém e esse alguém tivesse continuado em pista, se calhar faz sentido pensar se deve penalizar ou não. Neste caso estão os dois fora, já não há nada a fazer. Acho que lá está, é um incidente de corrida tal como foi aquele do Stroll e Tsunoda no início da corrida. Sim. Acontece, felizmente. Sim, acontece. Eu acho que já podemos começar já por aqui antes de irmos Sim. ao Parece-me resto da bem. nossa da corrida, porque assim também tiramos esta questão, porque é o tópico que está a ser falado nas redes sociais. Certo.
é este tópico, quem é que tem culpa, quem é que não tem culpa. É assim, malta, no fundo, é como o Gonçalo estava a dizer, é um incidente de corrida. Não, é uma situação um bocadinho complicada, porque nós podemos dizer que quem estava na trajetória era o Pérez e o Carlos é que estava a vir estar ligeiramente fora da trajetória. Por contrapartida... Mas o Sainz é que está na trajetória ideal para a curva seguinte. É isso. Por contrapartida, o Carlos é que está na trajetória ideal para a curva seguinte. Complicado. E não é só isso. E tem o carro à frente. Nem sequer estão lado a lado. Tem o carro à frente. Faz um bocadinho de cross porque é um movimento típico de defesa de posição ali. Claro. Sim. E o Pérez tem todo o lado esquerdo da pista, até porque o Sainz está quase em cima do muro, portanto, sim, tem todo o lado da pista, do lado esquerdo, para se poder desviar. Aliás, o Piastri faz isto muito mais vezes com o Leclerc e nunca bateram. Claro. O Pérez simplesmente decidiu não tirar de lá o carro. Pois, não tirou de lá o carro, ficaram lá os dois. Exatamente. Um bocado de pena, o Pérez tem a ideia que tem noção disto, porque senão tirava de lá o carro. Foi uma opção dele. Foi do género, eu vou deixar aqui o carro. Se continuares, vamos bater. O Sainz foi... Eu acho que ele se vai desviar ligeiramente, porque é o procedimento normal, se lhe quisermos chamar exatamente assim. Não, porque o Carlos o que tenta ali é colocar o Pérez numa situação em que não tenha vantagem na curva seguinte, porque a curva seguinte, sim, é para a esquerda e o Pérez, sim, está por dentro. O que é que o Sainz quer? O Sainz quer chegar ao máximo do Pérez para o lado esquerdo para que ele tenha de travar para conseguir fazer a curva. Senão o Pérez vai ter a melhor trajetória. É normal. Ou seja, é totalmente normal, lá está, e acontece. Sim. Basicamente. Sim. É pena só porque... Estavam a fazer uma boa corrida. O Carlos estava a fazer uma boa recuperação já para o final. E o Pérez estava a fazer uma excelente corrida. Sim, mas eu acho que é um pouquinho ele que... Lá está, que também acaba com a corrida dele, não é? É isso. É um pouquinho ele que acaba... É um bocadinho isso. Digo eu. Acho que naquele momento da corrida o Leclerc fez o jogo para que o Sainz conseguisse também passar. Sim. E o Pérez ficasse um bocadinho para trás, que também ajudou o Leclerc. Mas a verdade é que o Pérez naquele momento, o Pérez e o Carlos estão muito mais rápidos, sim. Que o Leclerc. E o Pérez, se tivesse sido um bocadinho inteligente, no fundo... Pois, mas se calhar mas é um piloto que não faz pódios desde China. Claro, é isso. Ou seja, mas acabou por abril... mas acabou por não fazer na mesma. Pois, mas ele no momento... Agora não, ele também agora se calhar olha para lá, se eu tivesse rodado um bocadinho o volante, na próxima volta passava aos dois. É isso. Pois, está bem, mas nós também aqui sentadinhos agora também claro, está tudo bem, não é? É tudo muito mais fácil, mas eu acho mesmo estavam com que... 49 voltas em cima, não é? Acho, claro que o Totobola à segunda-feira, como se costuma dizer, mais fácil, não é? É sempre mais fácil. Mas acho mesmo que ali... Mas também, claro, é legítimo nós dizermos isto alguém, porque eles é que estão lá a conduzir, claro, o carro, não é? Não sou eu. A ter que atribuir culpa a alguém, é o que eu digo, atribuiria ao Pérez, mas também percebo que seja eu sou sincero, eu se eles dessem penalização, eu acho que não seria... Por todos os incidentes que nós já tivemos e já muitos falámos aqui, eu acho que este é um incidente de corrida. Num incidente de corrida há sempre mais um ou outro piloto que irá ter sempre pouquinho mais de culpa. A ter que atribuir culpa, é o que eu digo. Acho que não se deve a ter que atribuir é a mesma culpa. coisa que o Stroll e o Tsunoda. O Stroll pode dizer que estava por dentro, o Tsunoda pode afirmar que tinha o carro à frente, sim, e que ele atirou para lá o carro. E que ele atirou para lá o carro. E como é que ficamos? Não é? Acho que é um bocadinho assim. Obviamente. É incidente de corrida. Acho que é mais controverso porque é um lugar no pódio. Claro. E efetivamente o piloto que poderia evitar era mais ele do que o Sainz. É isso. Exatamente. O piloto que podia evitar aquilo, ou seja, o que eu quero dizer é, o Sainz não fez nada de extraordinário, certo. Não fez nada que não se fizesse numa situação normal. Exatamente. O Pérez foi o único que foi intransigente e que deixou lá o carro. Exatamente. E aquilo foi inevitável. Exatamente. Pelo menos este é o meu take certo, eu concordo na questão 100%. E também a malta também pode dizer aí nos comentários o que é que acha, certamente haverá opiniões diferentes. Mas assim, já falámos um bocadinho sobre isto. Exatamente. E vamos continuar e falar de McLaren e Piastri. Sem dúvida. Por consequência tem que ser o tema a ser falado primeiro. Ganharam a corrida. Piastri ganha a corrida. E ganha a corrida, a meu ver, porque... Tem sangue frio.
Sim, eu não lhe chamaria sangue frio, Certo, se calhar não é... chamava-lhe antes aproveitar as oportunidades. Certo. E a primeira oportunidade que o Piastri teve em que o Leclerc não se defendeu e ele disse, se calhar dá, atirou-se lá para dentro. E limpinha, não é? E atirou-se lá para dentro e conseguiu. E a partir daí o ar limpo é... Olha, utilizando uma frase do Piastri noutra corrida é clean air is king. Exatamente. E é verdade. E é a mais pura das verdades. Aqui o Piastri conseguiu gerir muito melhor os pneus. Sim. Acho que também se defendeu de forma fabulosa. Muito bem. Fabulosa contra o Leclerc. Depois já falámos da defesa do ataque do Leclerc mais à frente, sim. Mas acho que o Piastri se defende de forma espetacular do Leclerc, conseguindo, lá está, estando à frente e gerindo na mesma os seus pneus, e no final da corrida vimos um Leclerc que já não tinha hipótese. Se no primeiro stint a McLaren ficou ali um bocadinho é isso mesmo. para trás, foi o oposto. A seguir foi o oposto. Porquê? No primeiro stint quem tinha o ar limpo era Leclerc. Exatamente. No segundo stint quem tinha o ar limpo era McLaren. Está aí a decisão da vitória, apesar de termos tido uma grande luta, especialmente no segundo stint. Acho que foi muito interessante, mesmo quando estava o Leclerc na frente e depois quando estava o Piastri. Para além disso, eu concordo 100% contigo. Acho que a decisão da corrida estava na mão dos pilotos e isto é um pouquinho a minha opinião. Acho que o Leclerc foi brando. O Leclerc poderia ter definido melhor, na minha opinião. É surpreendido quando, e se nós vimos a ultrapassagem on-board do Piastri e temos na zona onde temos a classificação. Sim. Temos em grande até a distância entre o Piastri e o Leclerc. Certo. E o Piastri ali na zona da linha de meta estava a 0,6. Sim. E o Piastri 0,6, 0,7 mais ou menos. E o Piastri ultrapassa. Quando nós tivemos depois a seguir, tivemos o Leclerc em oportunidades em cima dele. Sim. E nem esboçou uma tentativa. E acho que aqui está na minha opinião, está aqui a maior parte da derrota da Ferrari e da vitória do Oscar Piastri. Para além disso, mas falámos aqui um bocadinho a seguir sobre isso, que foi a paragem do Leclerc e da Ferrari. Sim. Mas isso já falamos a seguir. Mas em relação ao Piastri, eu acho que o Piastri fez o que tinha de ser feito. Fez uma corrida limpa. Fez uma corrida limpa. Ele percebeu que no primeiro stint não conseguiria. O Leclerc estava forte porque lá estava à frente. Ou seja, vou ficar atrás. Tentaram fazer o undercut, que funcionou muito, muito bem. Ele não consegue o undercut, peço desculpa, Sim. o undercut completo, mas faz um undercut de quase 4 segundos. Sim, ele não faz o chamado undercut, ele não passa ao Leclerc, mas reduz substancialmente a diferença. E é isso que faz com que... E o que eu, por acaso, enquanto tu vais fazendo a tua análise, eu até vou vendo ao certo, porque agora não me lembro. Sim. Quantas voltas mais tarde o Leclerc parou. É que o Leclerc Curioso, parou. Por acaso acho que é um bom... Enquanto vais continuando a tua análise, sim. Eu vou ver isso. Lá está, e em relação à McLaren, acho que tivemos um fim de semana limpo por parte do Piastri. Acho que demonstrou mais uma vez que parece-me que é o piloto em melhor forma dos dois McLaren, e não só, para mim é o piloto em melhor forma do pelotão. É o piloto que nas últimas 11 corridas mais pontuou, das 185 corridas. Poderíamos a seguir, já quando até introduzimos aqui o Lando Norris também na nossa aqui análise sobre este grande prémio, se a culpa deste momentum estar mais encaminhado para o carro 81 do que no carro 4, se é por parte mais dos pilotos em si ou se é por parte da equipa, ou se é um bocadinho ambos os dois, mas eu acho que também poderás ter algo a dizer sobre isso. A minha opinião é que eu já falei aqui que sou fã do Piastri por aí fora, mas eu acho que a McLaren é que ajudou a este crescimento enorme nas últimas corridas por parte do Piastri, porque psicologicamente acho que tem-lhe dado um boost muito grande. E este fim de semana acho que este resultado, apesar de ser bastante bom para a McLaren, porque faz primeiro e quarto, avança para a frente do campeonato
para a frente do campeonato de construtores e até um certo ponto estava a avançar para a frente do campeonato de construtores, mas tinha a Ferrari a ganhar pontos também. Sim. Depois com o incidente ganhou pontos também à Ferrari, o que faz com que acho que ganhou cerca de 8 pontos à Ferrari também, Provavelmente. algo assim do género. E mas coloca aqui o Piastri neste momento, acho que coloca-se em posição de quase começar a afirmar-se como um candidato também a discutir o título mundial. Digo isto também porque parece-me que a Red Bull não é a equipa a continuar assim. Eu não vejo a Red Bull a conseguir, nem o Max ao seu melhor nível, a conseguir terminar se calhar nos 3 primeiros. E se o Max não terminar nos 3 primeiros na maior parte das corridas, eu acho que vamos ter campeonato até ao final. Até ao fim. E acho que, lá está, esta entrada do Piastri na luta pelo campeonato do mundo, acho que torna tudo mais difícil para o campo da McLaren como para o campo da McLaren, do Piastri e do Norris, e facilita muito mais o campo da Red Bull, e do Max. Não sei o que é que tu tens a dizer também sobre isso. Não, Achas que... Eu vou começar só por... Deixa-me só aqui introduzir, até faço-te a questão. Achas que a McLaren queria isto? Que era colocar de forma um pouco ingênua o Piastri na luta para que eles não tenham de tomar decisões de equipa? Não, acho porque se calhar existe outras coisas que nós não sabemos por trás disso. Sim. Tens a minha ideia? Estou a entender o que estás a dizer. Antes de responder a isso, dizer que a McLaren sai daqui agora com 20 pontos de vantagem sobre a Red Bull. Bastante. 20 pontos. No campeonato de equipas. Sim, não mas é um valor... mas chegou atrasada. Não é um valor absurdo. Chegou atrasada. Mas sim, chegou é? atrasada. Passou à frente e ganhou Passou mais à 20. frente e ganhou 20 pontos. Não é? Acho que... ou seja... No fundo 20 pontos não é nada, mas tendo em conta a realidade das duas equipas, exatamente, é isso. Isto vai ser algo muito difícil para a Red Bull contrariar, a não ser que venham aí uns updates brutais ou alguma coisa do género que faça isto mudar. Agora, respondendo à tua pergunta e olhando aqui também para o campeonato dos pilotos, eu não acho que a McLaren faz isto de propósito, ok? O que eu acho, e aqui... mas hoje tinham de ganhar a corrida, não é? Sim. O Norris está lá atrás. Não, sim. É? O que eu acho é que sentido. nos últimos tempos eu vi a McLaren a favorecer o Piastri em algumas ocasiões. Uhum. Vi inclusive a McLaren a dizer ao Norris: deixa o Piastri ganhar, porque vais precisar dele até ao final do campeonato. E o que é certo é que eu ainda não vi uma altura em que o Piastri ajudou o Norris. Não houve uma altura que o Piastri ajudou o Norris. Muito pelo contrário, inclusive em Monza, ainda a semana passada. Semana passada não, há 15 dias. Portanto, a McLaren não faz isto de propósito, mas é como tu dizes, às vezes quase que até parece que foi feito de propósito. Porque a verdade é que tu agora podes dizer, e agora introduzindo aqui o campeonato de pilotos, o Piastri neste momento tem 222 pontos. Ainda está em quarto lugar, mas tem 222 pontos. E o Norris tem 254 pontos. Ok, que são 30 pontos de vantagem. Sim. São 30 pontos de vantagem, mas a verdade é que tu agora podes dizer: o Norris não está assim tão à frente. Exatamente. Não é? Mas há 3 corridas Mas atrás. isto é verdade porque a McLaren também não permitiu ao Norris, ou melhor, se a McLaren quer ser campeã do mundo de equipas e de pilotos, no momento em que estava há 3, 4, 6, 8 corridas atrás, o seu piloto número 1 é o Lando Norris. E nessa altura E o Piastri já tinha perdido tantos pontos. Desculpa, só para acrescentar. E nessa altura era o piloto número 1 destacado. Piastri, Certíssimo. O Norris estava em muito melhor. A questão é mesmo essa. A posição. questão é que o Piastri, para no final do campeonato ficar à frente do Norris, era sinal então que o Verstappen ia ser campeão do mundo. Exatamente. Não há hipótese quanto a isto. Isto é verdade nua e crua. Portanto, há aqui uma conjunção de fatores
que levaram a que o Piastri neste momento seja quarto com 222 pontos. Alguns destes pontos que deveriam estar no Norris, que a diferença em vez de ser 59 pontos, poderia ser à vontade, eu já não vou dizer mais, poderia ser à vontade 50 pontos. Sim, basta pensar... São os 7 pontos da Hungria. Sim, de primeiro e segundo. E os 3 pontos e mais 3 pontos de Monza. De Monza. São 7 e 3, 9. São 9 pontos. 10. 7, 3, 10. Se for agora a matemática. 10 pontos. Portanto, até nem sequer era 50, era 49. 49 pontos muda. 10 pontos parece que não, mas muda muita São coisa. 10 pontos. E isto já para não falar de outras coisas que a McLaren podia ter feito. Sim, mas vamos falar de resultados finais. Exato, vamos só falar de resultados Aquilo que finais. eles conseguiam mexer mesmo por eles próprios. Exatamente, são 10 pontos de diferença. São 10 pontos de diferença. Neste campeonato este ano eu acho que é muito. Acho que o Norris, eu não sei se o Piastri tem alguma cláusula no contrato ou não tem. Eu acredito nisso. Eu até acredito que tenha. Parece. Pelo tipo de declarações que eles têm feito. Acredito que tenha. Mas há aqui algumas coisas a serem ditas. Primeiro ponto é o facto de terem passado metade de uma corrida na Hungria a entrar na cabeça do Norris, a entrar na cabeça de um piloto, seja ele o Norris, seja quem for, a entrar na cabeça de um piloto e dizer: atenção que tu vais precisar dele, olha se foste tu na posição dele, e não sei o quê, e não sei o que mais, olha o que nós já falámos. E o próprio piloto a ficar com consciência de que deveria dar uma posição, de que ele... Sim, ele ali levou uma lavagem cerebral. Sim, ele não fez erro nenhum, ele simplesmente tentou ser o mais rápido possível. E consoante as estratégias que lhe foram dadas, ficou à frente dele. Ele não bateu contra ele não foi agressivo para o passar, nada. Ele simplesmente foi mais rápido e, tendo em conta as paragens que lhe foram dadas, ele passou. E ele colocou-se em posição de que se a McLaren se distraísse, ele ficava à frente. Foi o que aconteceu. E portanto, fez-lhe uma lavagem cerebral, como tu lhe estavas a chamar, para que ele deixasse passar o Piastri. Ele assim o fez, dizendo, lá está, que ele ia precisar do Piastri. A verdade é que eu nunca vi o contrário. Nunca havia. Eu ainda não vi uma comunicação rádio em que a McLaren dissesse: Piastri, exatamente. Não sei, nem precisa dizer isso claramente. Podia só dizer: olha, atenção ao campeonato, já não vais. Vamos imaginar, irmão, já não vais conseguir chegar ao Leclerc. Estamos na última volta. Estamos na última volta. Já não vai chegar ao Leclerc. Essa aí é mais. Tenha atenção ao campeonato do mundo de construtores, de pilotos. É que para a McLaren era igual. Só precisava de dizer isto. São os dois pilotos da mesma equipa. Exatamente, para a McLaren é o mesmo. E depois... E não estamos a falar de uma vitória. E depois aqui a questão é... O Piastri pode ter essa cláusula no contrato. Não digo que não. Mas eu agora vou fazer uma questão ao Piastri. E ao Piastri é a qualquer piloto no grid. Tu podes ter essa cláusula, mas agora vamos imaginar que para o ano os papéis invertem-se e é o Piastri que está a lutar pelo título. Eu percebo isso. O que é que o Norris vai fazer? Eles não pensam assim, percebes? Sim, não quero saber se eles pensam ou não pensam. Não. Gonçalo, não quero saber se eles pensam ou não pensam. O que eu estou a dizer é que o Piastri está a criar uma relação com o colega de equipa, sim, com a qual, se daqui a um ano forem os dois a lutar um contra o outro, é uma questão. Isso aí tens uma relação Rosberg, Hamilton, Mark Webber, Sebastian Vettel, em que há um carro dominador e dois pilotos são mais ou menos o mesmo nível competitivo e vão lutar. Aqui está tudo bem, estás a lutar um contra o outro. Mas se metes aqui mais pilotos à mistura, se além disto colocares aqui numa altura que é o que se verifica neste momento, apesar do Piastri ter feito os pontos que fez neste momento, se há piloto que tem uma réstia de esperança de ganhar o campeonato, é o Norris, porque é o piloto que está mais perto do Verstappen. Eu acho que eles todos acreditam que podem ganhar o campeonato do mundo. Tudo bem. Quando eu digo eles, eu não digo só os McLaren. Sim, eu acho que o Leclerc... O próprio Leclerc acredita nisso, mas aí tudo bem, porque o Leclerc é o piloto que está mais à frente na equipa dele. Sim, eu nem estou a falar nesse sentido. Eu estou a falar mesmo no sentido que tivesse ali no meio o Sainz também. Se tivesse o Leclerc e o Sainz, ia só dar para acabar. Isso é que era lindo, que ia dar guerra na Ferrari. Iam-se disputar os dois. Isto, mais uma vez, é o que dá teres dois pilotos super competitivos na tua equipa. O que é que te dá?
dá-te luta entre os pilotos. É difícil de resolver as questões, mas tens 2 pilotos rápidos e tens pontos a serem somados. A Red Bull, se em vez de ter o Pérez lá com ele, tivesse outro piloto competitivo, tinha fechado o campeonato, e a McLaren neste momento não era. Tinha fechado o campeonato na primeira metade do campeonato. Sim. Não precisava de. Agora não estava aqui com isto. Sim. Tinha fechado os 2 campeonatos. Se em vez de ter lá o Pérez. São consequências das escolhas. Os 2 não sei. São consequências. São consequências das coisas. Sim, mas se calhar neste momento a McLaren ainda ia atrás, só para terminar o e tema não estava McLaren. e não estava já à frente da McLaren. Mas então, para terminar, como estavas a dizer, e bem, conclusão da história e daquilo que eu queria dizer, acho que o Piastri faz uma corrida, isto para avançarmos para a Ferrari, acho que a McLaren faz uma corrida espetacular com o Piastri. O Piastri sabe quando deve atacar o Leclerc, fê-lo no momento certo, fê-lo no momento indicado para proteger os seus pneus, e no fundo a McLaren acaba por fazer uma excelente também corrida com Lando Norris, apostando de forma correta nos pneus duros para o início da corrida. Apesar de ter sido a Mercedes a única a fazer testes de duros, a McLaren soube, pode ter sido um golpe de sorte, seja o que for, a verdade é que assim o conseguiu, e o Norris acaba por ficar no quarto lugar. É certo que fica os duros, tanto eles como a Ferrari. É certo que não consegue este quarto lugar por virtude do incidente entre Carlos Sainz e Pérez, porque senão ficaria em sexto, mas mesmo assim seria um resultado espetacular do ponto de vista em que ultrapassa Verstappen em pista. Exatamente. E era isto que eu queria dizer, que é, a McLaren acaba por sair daqui com o Piastri moralizado e a dizer, atenção que eu posso lutar pelo título. Correto. O que, a meu ver, não é assim tão verdade quanto isso, mas tudo bem. Porque se a tarefa já é difícil para o Norris, quanto mais para o Leclerc e quanto mais para o Piastri, que estão atrás. Mas... Isso eu concordo, mas eu acho mesmo que eles os dois, tanto o Leclerc como o Piastri, acreditam nisso. Sim, eu não digo que não, mas a McLaren devia ser a primeira a dizer, mas agora tens de ter calma. Mas a McLaren não fez até agora, não vai fazer agora. Não sei. Sei que... Esquece a McLaren. Sei que... Todos fazem o que querem. Sei que, pois, mas não devia ser bem assim, ou pelo menos eu não tenho essa... Não seria esse... Se fosse eu um líder de uma equipa, não seria essa também não. A minha abordagem. Mas eu estou a dizer pelo aquilo que eu interpreto. A verdade é que o Norris acho que sai daqui também moralizado, porque acaba por sair da 15º da grelha e consegue ultrapassar o Verstappen em pista. Fica à frente dele, ultrapassando em pista. Não precisou do safety car, não precisou do incidente. Aliás, uma das críticas que eu estava a fazer, e tu viste, que eu estava a fazer à McLaren era mesmo esta, que é, eles estão à espera do safety car para poderem parar, e eu estou a ver o tempo, estou a ver as voltas a passar e deixarem de ter tempo para conseguir recuperar o que vão perder. Mas a verdade é que acertaram e conseguiram ultrapassar facilmente o Verstappen. Depois já era um bocadinho difícil chegar ao Russell. O Russell tinha que ter perdido um bocadinho mais de tempo atrás do Verstappen para que o Norris conseguisse também lá chegar. E portanto o Norris acaba por sair daqui também moralizado. Agora, lá está, vamos para Singapura. Singapura é outro circuito em que eu prevejo que a McLaren se vai dar bem. A McLaren vai estar bem até o final. A Ferrari parece-me que se vai dar bem também, porque também esteve bem lá o ano passado. Sim. Portanto, vamos continuar com esta luta. Vamos continuar com a luta McLaren-Ferrari. Vamos ver quem é que sai em cima. E eu arrisco-me a dizer que vai depender dos pontos que o Norris consegue retirar em Singapura. Independentemente se ganha ou perde a corrida ou em que lugar é que fique. O que importa é os pontos que ganha a Verstappen. Se ele ganhar 8, 10 pontos. Se lhe ganhar 8, 9, 10 pontos, pode continuar com a esperança. É um segundo e um quinto. Pode continuar com a esperança. Não é assim, então está para favor. Exatamente. Pode continuar com a esperança. Se não, já começa a ser um bocadinho mais complicado.
Sim, mas isso só para terminar, eu acho que estas três corridas poderiam pender o campeonato do mundo para o lado do Norris se tudo corresse como devia ter corrido. certo. Quando digo 3, não, 4. Ele ganha em Zandvoort, a McLaren devia ter ganho com o Norris em Monza e ganhava-lhe, eu não sei em que lugar ele ficou, o Max, mas ganhava-lhe perto do que seja 10 pontos. Em Monza? Sim. Em Monza o Verstappen faz... Sexto. Faz 6º lugar. Quantos pontos? 8. 8. Agora, já nem digo ganhar, ele se ganha a corrida, são 25, eu já nem digo ganhar a corrida. Ele se faz 18, até perde a corrida para o Piastri, ganha-lhe 10 pontos. Sim. Em Monza. Este fim de semana, se não acontece o infortúnio que foi na qualificação, ele acaba em quinto. Se calhar o Norris, este fim de semana, fica nos 3 primeiros, ganha-lhe mais 5, 6, 7 pontos. Para a semana, eu acho que a Red Bull parece-me vai ter dificuldades outra vez, ganhava-lhe se calhar mais outros 10. Ele no espaço de 3, 4 corridas podia ter reduzido aqui facilmente 30, 40 pontos. E eu acho que a McLaren pode-se vir a arrepender disso, principalmente dos pontos que perdeu atrás, porque agora anda um pouquinho atrás do prejuízo, mas vamos ver se estas corridas efetivamente vão ou não decidir o campeonato. Eu acho que não, porque não me parece que a Red Bull vá conseguir dar a volta por cima. E acho que a McLaren vai estar sempre muito bem. Agora é necessário que o Lando faça primeiro, segundo. Não precisa ganhar as corridas todas, porque eu acho que não vai ser fácil à Red Bull estar lá na frente. Mas já vamos à Red Bull. Também não acho que tem que ganhar as corridas todas. Mas já falámos disto, já falámos na Red Bull. Vamos aqui dar um saltinho à Ferrari? Sim, vamos passar daqui. Acho que na McLaren também já falamos mais ou menos sobre isto. Mas passando para a Ferrari, lá está. Mais uma vez, um carro até rápido em Baku. Leclerc faz a pole position, já não é a primeira vez em Baku. Em Monza também foram rápidos. Em Monza também foram rápidos. E eu acho que para a semana vão ser rápidos outra vez. E portanto, isto também está-nos a querer indicar, pelo menos é esta a minha... Um crescimento da Ferrari. Nós dizemos que o McLaren é o melhor carro, sim, mas parece-me que o Ferrari está lá a chegar lá. Parece está a encaminhar para lá. Não sei se daqui até ao final da temporada conseguirão. Eu estou curioso para igualar o McLaren, digamos assim. Nós já sabemos que esta ronda aqui, Monza, Baku, Singapura, são sempre pistas que favorecem o Ferrari. E a Ferrari é depois. Eu estou curioso para Texas. Exato. Se eles no Texas estiverem bem, porque é uma pista completa. Tens retas, tens curvas de alta velocidade, média, baixa velocidade. Baixa tens poucas. Tens outro cotovelo, mas tens. Antes da reta grande, de 1 km, tens aí no início e no fim, logo dois ganchos, não é? Logo aí 2 ganchos. Ou seja, eu acredito que aí a McLaren neste momento sei que vai estar bem. Acho que a McLaren vai estar muito bem no Texas. A Red Bull por norma dá-se bem lá, mas eu estou com algumas dúvidas, mas acredito que poderá fazer estar um pouquinho à frente da Mercedes, que não esteve este fim de semana. Mas não quero entrar já aí. Em relação entre Ferrari e McLaren, eu estou curioso para ver a Ferrari no Texas. Eu acho que para as semanas vão estar bem, vão lutar outra vez pela vitória, sem dúvida alguma. Se eles estiverem bem no Texas, acho que a Ferrari vai lutar até ao final pelas corridas. Sim, também acredito nisso. Acho é um bocadinho o que tu estás a dizer, mas apesar de tudo e apesar de ser verdade, acho que eles aqui tinham uma possibilidade real de ganhar a corrida. Sem dúvida, mais uma corrida. E isto agora fazendo o paralelo para aquilo que eu estava há bocado a ver, que eram as questões das paragens. O Piastri para à volta 15, certo, e o Leclerc para à volta 16. Uma volta. O Leclerc tinha cerca de 7 segundos de vantagem. Eu não sei onde é que eles perderam nos 7 segundos. Numa volta. O Piastri não ganha 5 segundos numa volta. É isso mesmo. E aliás, e estamos a dizer 5 segundos porque depois o Piastri sai atrás do Albon. Certo. Ou melhor, o Piastri está atrás do Albon e o Leclerc consegue por pouco sair à frente do Albon. Exatamente. E isso dá ali uma vantagem ao Leclerc para pôr aquele 1 segundo ponto 7, 1 segundo ponto 8. Sim. E daí estarmos a falar só de 5 segundos. Porque se o Albon não está ali, era nada, era 7 segundos. Sim. A verdade era esta. É isso, eu não consigo entender onde é que eles perderam. Ainda não consigo descobrir. Este é o primeiro ponto. A Ferrari, muito bem, consegue manter o primeiro lugar no início da corrida. Porque eles só respondem à paragem. Sim. E consegue
consegue pôr-se à frente no início da corrida, consegue ficar com ar limpo. Sim, mérito do Leclerc, sem dúvida. Consegue com isso controlar a corrida até àquele ponto. E o desgaste do pneu. A verdade é que depois, exato, a verdade é que depois, este é o primeiro erro, esfumaça-se. Porque essa vantagem chegava para ele ganhar a corrida. Sim. A questão é essa. Esfumaça-se essa vantagem. Escusava de levar os ataques. Exato. E depois. É isso que eu não entendo, eu não sei onde é que eles perderam. Acho que o segundo ponto principal de perda é quando o Piastri, a primeira oportunidade que vê, ora bem, eu estou suficientemente perto, embora longe, para fazer um dive. O Leclerc vai ou não vai defender? A verdade é que o Leclerc não defende e ele atira-se e passa para a frente da corrida. E acho que é este ponto aqui que é o ponto de viragem efetivamente da corrida, em que depois o Leclerc nota-se que está rápido, que consegue estar rápido, parece em momentos da corrida mais rápido até que o Piastri. Sim, parece. Ou pelo menos ao mesmo nível. Ele parecia mais mas rápido. Que não consegue ultrapassar. Porquê? Porque pareceu-me que o Leclerc ficou convicto que iria ter melhores pneus para o final da corrida. Exatamente. E então nunca forçou a ultrapassagem. Até que começou a entender que os pneus dele também estavam a ir embora. E o Piastri esteve sempre a defender bem quando o Leclerc estava perto. Quando o Leclerc estava perto, o Piastri sempre defendeu bem, sempre se chegou para dentro e sempre conseguiu fazer muito bem aquela curva. E aquela primeira curva. Ele travava muito tarde. É isso. Conseguia-se defender muito bem, travar tarde e mesmo assim fazer bem a primeira curva. Portanto, a única hipótese do Leclerc conseguir passar era surpreender. Como o Piastri fez. Como o Piastri lhe fez. E como é que ele surpreendia? Ia estar 7 décimos. Numa altura em que o Piastri achasse que o Leclerc não ia conseguir ultrapassar, ele tinha que fazer um dive lá para dentro. Era isto que tinha que acontecer. E o que me espanta, sinceramente, e o que me deixa aqui um bocado sem saber até bem o que dizer, é que o Leclerc tenta a mesma manobra vezes sem conta. Exatamente, foi sempre igual. E nunca tenta fazer algo diferente. Ou preparar para passar na curva 2. Se tu fazes... Porque ele depois, até quando tentava atacar na primeira curva e às vezes via que não dava, ele depois já nem preparava a seguinte. É isso. O Piastri defendia por fora e ele, em vez de ou tentar travar mais tarde ou travar mais cedo para sair melhor e colocar-se por dentro, ele já nem tentava. Ele deixava que o Piastri fosse para a esquerda e depois voltasse para o meio, para cima dele, no meio da curva. Exato. Ou seja, ele aí não conseguia acelerar mais cedo. Nunca conseguia. Eu sou-te sincero, nós vamos falar disso. Não há palavras. Eu não consigo entender como é que um piloto que tem uma performance que tem no dia anterior, sim, que temos de dar o mérito, porque foi uma performance fenomenal, 4 décimos, para a segunda é espetacular. Depois, primeiro é surpreendido da forma que é surpreendido. Não pode. Sim. Estamos a falar de um piloto de Fórmula 1, está na Ferrari, tem um McLaren atrás, estão a lutar ou não lutar por um campeonato do mundo, é muito surpreendido, não defende bem. E depois, não consegue esferir uma tentativa de ataque. Ele não se conseguiu, Luís, colocar uma vez lado a lado com ele. Sim. É isso que eu não consigo entender. Mas é aqui que eu acho isto. Onde é que está a capacidade de surpreender? Ele tentou sempre a mesma manobra. Ele DRS... O Piastri ele tentava ir para a esquerda, o Piastri defendia e ele ia por fora. E depois, quando ele percebia isso, travava só, fazia a curva normal. Porquê é que ele não tentava ir mais longe? Ali temos escapatória grande, tenta travar mais tarde, faz alguma coisa. Sim. Eu não consigo entender. Foi ele muito, muito brando. Ele tem de fazer mais. Eu acho que o problema que eu tenho com o Leclerc é o mesmo problema que tenho, por exemplo, com o Norris. São pilotos. Correto. São pilotos. Eu sou-te sincero, parece que não tem isso, eu sou-te sincero, eu acho que, e quero elogiar isso aqui, o Leclerc, e gosto muito do Leclerc, como gosto de vários pilotos, mas lá está, não é possível estar na Ferrari e é diferente. Ele em termos de uma volta de qualificação é fenomenal. Sim. Eu temo-me dizer que se calhar é o melhor piloto que alguma vez tivemos numa volta.
em colocar uma volta, eu acho que ele está acima do Hamilton. O Hamilton, por exemplo, foi um grande piloto. Já falámos sobre isso. E o que eu não consigo entender é um piloto que tem aquela capacidade de atacar numa volta de qualificação, não consegue reproduzir isso em corrida, esferir um ataque. É diferente lá está, ter essa percepção de corrida, de modificar a tua tática. Porque o Piastri começou a fazer aquilo mecânico, era sempre a mesma coisa. Sim. Não, ele não precisou de pensar, não precisou de tentar fazer algo diferente. Estavas a dizer como é que um piloto consegue ter essa capacidade de atacar numa volta só e depois não o consegue fazer, porque são coisas completamente diferentes. Tu numa volta só, tu estás a lutar contra ti, só, né? Tu e o carro e a pista, não é? E depois não é só isso, e depois tu tens o apoio de toda a telemetria que viste durante todo o fim de semana, durante a sexta-feira e durante o sábado de manhã. Sim, tens toda a telemetria que te disse, se eu aqui trabalhar um bocadinho depois, se eu aqui... Sim, mas eles têm, eu percebo que eles têm essa noção, mas dentro do carro eles não têm essa noção também dos métodos todos. Não é? É muito feeling também. Sim, mas é... O feeling é trabalhado. Sim, claro. Ele trabalha o feeling consoante aquilo percebo. Que vê também na telemetria. E ali muitas vezes tu tens de ter a capacidade de tu sozinho conseguires fazer a diferença. Tu sozinho conseguires batalhar com o piloto que está ao teu lado e ser um bocado aquilo que nós chamamos de ser racer. Exatamente. E acho que o Norris falta-lhe isso, o Leclerc falta-lhe isso, o Russell até certo ponto falta-lhe isso. Mas o Russell ainda não vimos. Só que o Russell ainda não o vimos, exato. Ele já teve fugaces, né? Mas, por exemplo, eu já vi o Russell também muitas das vezes, e agora já estamos aqui a fugir um bocado para o Russell, mas já vi o Russell também muitas vezes mas eu acho que o Russell comete erros diferentes. A falhar nessas alturas. Imagina, o Norris e o Leclerc, imagina, eu acredito, por exemplo, o Russell neste caso, o que é que iria fazer? Eu acredito, ele ia atacar, mas eu acredito que ele pudesse falhar. Estes aqui... eles não falham, mas também não tentam, mas tentam 80%. Sim. Não vão a 100%. Percebes? Mas por isso é que depois tu tens pilotos que são... É a mesma coisa que nós falámos o ano passado sobre o Norris em Singapura. Os Norris não esboçou uma tentativa de ultrapassagem. Sim. O Leclerc hoje não esboçou. Ele tinha o DRS. Ele não pôs o Piastri em xeque. Teve mais de meia corrida atrás do Piastri. Ele teve ali em DRS. E não esboçou uma tentativa de ultrapassagem. Ou não imagina, porque é que ele não utilizava? Ele via que não conseguia passar na curva 1. Ok, vou tentar passar na curva 2. Tentar preparar da 1 para a 2 ou na 3 que tem o DRS. Ele teve situações. Qualquer coisa. Teve situações em que tinha o Pérez a mais de um segundo. Opá, atira-te lá para dentro. Claro. Como o Piastri fez. Como o Piastri fez a ti. Atira-te. Opa, foste largo, tentaste, perdeste o segundo lugar para o Pérez. Pronto. Mas eu estaria aqui. Pelo menos no final. Pelo menos mais para o final. Exatamente, pelo menos mais para o final. Até quando ele começa a perceber que os pneus estão a ir embora. Pá, tenta. Atira-te lá para dentro. Conseguiste. Não conseguiste. Pá, pronto, acabou. Pá, mas vejo cá fora e opá, tentei, man, arrisquei. Pá, a próxima vou conseguir. Exato. Não é? Agora tu chegas aqui e dizes, chegas ao briefing. Olha, e tentar ultrapassar, não? Sim. E é por isso que tu depois tens pilotos que também não são... Sou sincero, desiludido. Depois tens pilotos que não são, se calhar até campeões do mundo, que não têm muitas vitórias, mas que depois são lembrados, porque... Por isso que tu estás a dizer, porque têm essa capacidade de ir mais além em algumas alturas, como lembro-me assim de repente do Montoya, por exemplo. Montoya não é campeão do mundo nenhuma vez, mas as vezes que esteve lá ele tentou, ele fez, ele tentava, havia sempre, ele estava numa posição de ganhar, ele ia pelo menos tentar uma vez. Um exemplo ainda no grid disso, que se calhar a malta, que se calhar a maior parte que nos está a ouvir não viu esses momentos, mas o auge do Ricardo. Sim, por exemplo. O Ricardo, no auge dele, 7 décimos para ele está lado a lado. Era, exato. Brutal. Eu nunca... A capacidade dele de ultrapassar e de sofrer ataques era brutalíssimo. Sim. Sem não dúvida. É? Sem dúvida. Deste um excelente exemplo. Olha, não diria melhor. E para acabar, se calhar a Ferrari quer dizer, passando se calhar para o Sainz, é um bocado dizer isso. É o Leclerc. Mas a corrida dele, não é? O Leclerc, se tivesse feito uma tentativa que o Ricardo tivesse feito, só uma, nessas alturas, sim. podia não passar na mesma.
Mas lado a lado pelo menos ia estar. Foi algo que ele não conseguiu. Ele podia... Porque é que ele não tenta... Ok, ele pode considerar que está longe a 7 décimos. Ok, não vou passar, mas ao menos vou estar lado a lado com ele na curva. Sim. Tento estar lado a lado com ele na curva. E depois logo se vê. E depois é a curva 1. Se ele me fechar tanto, ele é que me empurrou para cima das barreiras. Exatamente. Penalizado. Porra, ele tem de me dar espaço. Se eu estou por fora, porque é que ele não... É isso que eu não entendo. O Piastri defende por dentro. Ok, eu vou por fora. Ele estava com medo que ele o metesse na parede. De certeza que ele ia fazê-lo. Não é? Sim. Ele ia fazê-lo isso. Mas existem regras, não é? Não andamos aqui o Piastri é o dono da pista toda. Não. Ele ia, claro, fechar um bocado a trajetória e a tentar espremer ao máximo, mas 100% que iria causar algo, não é? Iria causar alguma reação. Opa, se o Piastri fosse assim bastante agressivo, pá, trava. Exato. Peres a posição para o Pérez, mas tentaste. Estás aqui, não estás a 100 pontos do Max. Exato. Não és tu que vais... Não és tu e não podes acreditar, sim. Mas temos de ser realistas. E se queres diminuir essa vantagem, tens que ganhar. Convém ganhar mais 7 pontos. É que a diferença não é 5 ou 2, são 7. Pronto, é como tu dizes, é um bocado desiludido. O Sainz também, pronto, já falámos da questão do acidente, acaba um bocadinho vítima também da posição no início. Acaba um bocadinho vítima também da posição no início. Ele faz uma boa mas depois corrida. Faz uma boa corrida, vai gerindo assim, e no final até tem a vantagem dos pneus. Exatamente. É um infortúnio no final. Depois foi um infortúnio aquilo que acontece. Mas acaba por fazer, a meu ver, também uma boa corrida. Não tão espetacular porque não está lá na frente, mas acaba por fazer uma boa corrida. O Norris, depois temos o Russell a seguir. O Russell acaba por aparecer aqui no pódio também um bocadinho. Sim, a Mercedes um bocadinho apagada durante o fim de semana. Sim. Nota-se que é um carro muito inconstante. Certo. Eles precisam eu acho que eles precisam de acertar no simulador. Parece-me que eles, quando vêm com um carro previamente já com uma boa afinação, são muito bons e estão na luta pela vitória. Mas a verdade é que o Russell, certo, em momento nenhum esteve muito longe da frente. Esteve da frente, mas em contrapartida esteve sempre, ou notou-se quase sempre que ele ia ficar à frente do Verstappen. Mas sim. O Pérez é um Red Bull. Sim, está bem. Pronto, certo? Mas não deixa de ser o líder do campeonato. Claro, sim, mas isso diz mais do líder do campeonato ou do seu carro, sim, tá do bem. Que do Russell. O que eu quero dizer é, eu olho para o Mercedes e olho para a corrida do Russell, olho para a corrida do Hamilton e olho para trás, vitórias que eles já tiveram e por aí fora. Parece-me que é isso que eu te digo. Eu acho que eles dependem muito da pista. Sim. E não só, eu acho que dependem muito se eles conseguem afinar o carro perfeito. Nota-se que o carro é muito eu acho inconstante. Que ele é muito sensível, por exemplo. É isso mesmo. E era isso que eu quero dizer. Este o ponto que eu ia dizer agora. Eles conseguem, eu acho que eles, daí eu falar da parte do simulador, eu acho que eles conseguem trazer uma afinação já previamente boa e acertar, conseguem trabalhar muito melhor em pista. Eu acho que há fim de semana em que eles vêm e testam muito. Eu acho que às vezes... Eu entendo, mas o que tu estás a dizer, e se calhar até é mais isso, mas o que me parece, sinceramente, é que a Mercedes muitas das vezes também não confia muito, lá está, é o que tu estavas a dizer, se calhar é porque ainda não tem certezas sobre os dados do simulador, mas não confia muito no que tem. Repara, sim. Tu tens o Hamilton a mudar a afinação. Porquê? Sim. Porquê? Sim, ele mudou a afinação de um tempo para hoje e componentes Sim, os componentes assim eu até entendo. Mas eu não sei, ele mudou a afinação? Sim, ele já que ia ser penalizado mudou também a afinação. Eu não vi. O carro supostamente está em parque fechado, não pode ser modificado. Não vi que assim mas eles mudaram componentes, já iam sair da box e portanto mudaram a afinação. Eu sei. Não sabia que eles tinham mexido. Sim, eles mexeram na traseira, na afinação da traseira do carro. Muito provavelmente para ter mais velocidade de ponta. Sim, e foi o que aconteceu. E era aquilo que estávamos a dizer. O Hamilton faz terceiro setor espetacular, mas depois ao longo da corrida, ao longo dos outros dois setores, não vira. E por isso é que tu vês também que há uma diferença substancial entre o resultado final do Russell e do Hamilton. Claro. O Hamilton não consegue fazer uma recuperação ao mesmo nível, por exemplo, que fez o Norris. Porquê? Porque o carro não permitia. O carro não deixava. E a minha pergunta é: se tens a oportunidade
de mudar o carro, então aproveita, vê no carro do Russell aquilo que dizer está o que eu acho? e melhora. O Hamilton já não é piloto Mercedes. Eu acho que eles estão a utilizar o carro do Hamilton para fazer testes para o próximo ano. Isto é a minha opinião. Pode ser, mas aqui não Luís, eles só vão conseguir o carro do próximo me ano. parece muito. Eu acho que o carro do próximo ano é seguimento deste, né? Tem que ser, A lógica é o desenvolvimento ainda é por sempre cima, essa, ainda não por cima é? a Mercedes que fez um carro novo para este ano. não é? Exatamente, a lógica de desenvolvimento é essa. E nota-se que eles estão com 2 anos de atraso neste tipo Sim, de regulamento. E eu acho que o que eles estão a fazer é o Russell, nosso piloto, sim. e bem, tem apostado e feito tudo de forma muito mais correta. E parece-me que estão a utilizar um pouquinho o Hamilton como cobaia, e bem, porque não é o piloto que vai estar lá no próximo ano, para testar o carro, para no próximo ano estarem ao nível da McLaren e em princípio da Ferrari, e veremos. E em princípio da Red Bull, também, Bull, que iremos, certamente irá. sim, dar iremos a ver volta. o trabalho. Não sei, veremos. Eu estou a falar aqui, estas duas sei que estão mais à frente do que estas agora. Sim. Do que a Red Bull e a Mercedes. Eu sou sincero, parece-me que é isso, porque já não é a primeira vez que isto acontece. Sim, É estranho. E a corrida do Hamilton é muito esquisita, não tem isso. ritmo, depois também já não tem pneu. Ui, É muito esquisita. É o que eu Ao quero passo dizer. que a corrida do Russell, na meu ver, foi uma segura. equipa foi uma corrida Tranquila. segura e em crescendo. Foi Sainz e Russell fazem uma corrida Sim, muito parecida. muito semelhante, Não é? exatamente. Acho que é um bocadinho em por aí. que vão fazendo uma corrida em crescendo e chegam ao final da corrida. Cada um ao seu ritmo. Certo, exato. Nota-se que o Ferrari um bocadinho Um bocadinho acima, melhor, mas acho que acabam a corrida em alta e a fazer e a serem dos mais rápidos em pista. Exatamente. E no final era E o Russell. sim, e um contraste completo com. É isso. Com Eu parece-me que poderá ser uma explicação. Pode ser. Poderá ser uma explicação. Mas pronto, também não há muito mais a dizer sobre a Mercedes. Acredito Pagados, que não é? vamos É ter- isso que eu te quero Sim, dizer. bocado Mais apagados, um fim de semana. Mas também é um reflexo daquilo que nós também já dissemos aqui no podcast. A Mercedes tem um carro competitivo, circuito dependente. Certo. Eu não sei se é bem circuito E dependente. ganhou na Áustria, por sorte, é sorte. pelo incidente. Ganhou Bem em Silverstone. sim. Ganhou bem em Spa com Spa. o próprio Russell. Certo. Com uma boa estratégia do Russell. E depois com mas o- também com o Hamilton também. Aí notava-se mesmo que era um circuito que se adapta muito bem às características do Mas isso Mercedes. é que é estranho. Porque o Mercedes, tanto com uma estratégia como com outra, ganha a corrida. Mas por isso é que foi estranho eles estarem bem em Spa, estarem mal em Monza. Porque percebes? Spa, apesar disso, é diferente. Spa Isso também é verdade. Spa é Segundo diferente. setor. O primeiro setor é um setor de velocidade, E em sim. Monza tens. E o terceiro setor também, mas Em o segundo Monza setor tens, não. Em Monza tens curvas lentas. Tens lentas e Há velocidade. mais ponto. compromisso, é um só bocado isso. aquilo que estamos a dizer agora aqui em Baku. Certo. Há mais compromisso. Em Spa, Só sim. que em Baku tens mais curvas lentas do que tens em Spa. Certo. E se calhar no Mercedes isso prejudica mais um bocadinho. Mas sim. Eu vamos acho que eles ver. estão muito ainda a interpretar Talvez, o carro. talvez, e acho sim. que eles vão utilizar isso o Hamilton para E isso. também, eu sou sincero, acho que é a altura ideal. Claro. Eles não vão ser já campeões não vão este ano. ser campeões este ano, Exatamente. já não vão conseguir também ficar à frente da Red Bull ou da Ferrari Ou da McLaren. nos campeonatos construtores. É Exatamente. fazer o possível para melhorar. É isso. A seguir, na classificação foi Norris, mas já falámos um bocado sobre a McLaren e sobre ele. E depois em quinto lugar chegámos a Max Verstappen. Max Verstappen que a primeira vez desde se calhar a mesma corrida do ano passado, esta mesma corrida foi o segundo piloto da Red Bull. Sim. Acho que o. E sem grande argumento durante o fim de semana todo. Acho que o Pérez esteve muito bem E depois durante todo pôs o a fim de nódoa semana. toda, não é? Depois estragou tudo a 3 voltas do fim, mas isso também já falámos um bocado sobre o assunto. Exato. Mas acho que o Pérez, no meio disto tudo, no fundo, é o piloto que tinha mais a perder. Sem Era o dúvida. piloto que já não vai ao pódio, como tu dizes, já não vai ao pódio desde a China. É um piloto que já não faz um bom resultado, mesmo que ele tivesse acabado em quarto lugar. Porra. Já não faz um quarto lugar Vai continuar. há muito tempo. Não vejo para a semana ele estar bem. Exatamente, Vai ser portanto, complicado. acho que é o piloto que foi um piloto que esteve muito bem durante o fim de semana todo, a comprovar que ele se dá muito bem com este circuito, e isto já é verdade desde que o circuito está aqui. Sim. Eu lembro perfeitamente ainda na Force India, logo em 2016, terceiro. que é o primeiro ano de Baku, salvo erro, faz segundo lugar na qualificação.
Depois com o Racing Portanto, Point. Exatamente. Portanto, um E depois circuito em que ele se está com a sempre Red muito Bull. bem. E, portanto, foi sem dúvida o melhor piloto da Red Bull. E o Max teve um fim de semana um bocado apagado, mas no fundo também está a fazer aquilo que tem que fazer. Certo. Agora, aquilo que eu acho é a McLaren tem o melhor carro, sem dúvida. Eu acho que o Max não Mas o pode. Verstappen não se pode deixar de ser ultrapassado pelo Norris quando o Norris acaba começa em 15º. Não pode. Sim, eu percebo isso. pode. Mas acho que isso demonstra um pouquinho. Acho que aquilo ele próprio eu tenho. também não deu, ou seja, acho que ele próprio também não veio este fim de semana. Sim, mas eu acho que ele já está. Imagina, nós Porque falámos um aqui. Verstappen normal, deixa-me só concluir isto. Um Verstappen normal, por Não. muito que o Pérez esteja bom, não estava tão. Ou seja, a diferença entre ambos não seria tão grande. Sim, não sei. Eu percebo que Olha o diz, ano passado. mas eu acho que é um pouquinho. Eu percebo isso, mas eu acho que é um pouco legítimo também o Verstappen não estar sempre. Certo, sim. É aquilo que eu já falei Sim. e há muito tempo, e na altura tu às vezes até não concordavas a 100% comigo, mas eu já venho desde Imola a afirmar que quem estava a colocar o Red Bull naqueles patamares não era o carro, era sim o piloto. Eu sempre afirmei isso quase ali desde o início do campeonato. E se calhar é um pouquinho complicado continuar com aquelas performances durante este tempo todo, não é? Agora, percebes? Eu acho que ele hoje, na minha opinião, eles inverteram-se. Eu acho que o Pérez é que teve uma performance que levou o carro, na minha opinião, e o Verstappen fez o que o carro valia. Esta é a minha opinião sobre a Red Bull neste momento. Eu acho que a Red Bull é a quarta força. Os pilotos, este fim de semana foi o Pérez, e não acredito que vá serem muitas mais corridas, mas lá está, porque esta corrida assenta-lhe na perfeição. Na perfeição. E ele é que levou o nível do carro, porque ele também é aquela coisa de o Pérez pensa aquela situação de porra, se eu aqui nem for aqui bom, meu Deus, não é? Onde é que eu Porque vou esta ser, é a não é? minha pista, esta é aqui a minha pista, percebes a ideia? Ou seja, Sim. ele estava com esse ânimo também, tenho de mostrar aqui, porque esta é a minha pista e eu vou mostrar Sim. que ainda consigo. Ou seja, eu acho que o Pérez elevou o nível do carro, o Verstappen mostrou o que o carro vale neste momento. Esta é a minha opinião. E lá está. E nem todos os fins de semana conseguimos estar a 100%. Mas eu acho que nem é tanto por aí. Eu acho que este resultado demonstra mais o Norris ultrapassá-lo em pista. Demonstra mais o que é a Red Bull, certo? Sim. Do que é o Max. Bem como também o que é a McLaren. A minha questão é, e é isso que eu estou aqui a pensar desde o início do podcast, já quando estávamos a falar da McLaren. O Norris partiu 15º e passou o Max em pista. Ou seja, se o Norris parte da pole position, tinha posto, 30 segundos no Max? Tinha posto 10 segundos no Piastri e 20 no Leclerc? Se tu fores ver, o Max acaba Mas do Piastri. eu não estou só a falar do Piastri. Luís, eu não estou só a falar do Max. Uhum. Eu estou a falar da performance do Lando se o Lando parte da frente. Eu olho para a performance do Lando, eu olho para a vantagem que ele ganha, para o tempo que ele encurta, eu digo, muito provavelmente ele tinha dominado a corrida. Mas isso é o que tem acontecido com o Lando Norris em quase todas as corridas até hoje, desde Imola, que nós olhamos e dizemos em ritmo de corrida o Norris foi o melhor. Mas a verdade é que tu olhas para os resultados e os resultados não refletem isso. Eu não consigo Mas se tu fores olhar, tu vês sempre Achas isto. que- O melhor ritmo de corrida é quase sempre do Norris. Eu não quero fugir, Mesmo que os aqui ao cálculos, tema. mesmo que os cálculos Só às depois vezes também- não o mostrem porque teve que parar mais uma vez, ou Claro. porque isto ou porque aquilo, Sim. a verdade é que se tu Tu fores olhares analisar os tintos e por aí fora. só para os tintos, o Norris é quase sempre o piloto mais rápido em Eu pista. não quero fugir Na ao corrida. tema. Lá está, eu queria trazer esta pergunta porque tivemos um carro dominador que era o Red Bull Sim. e por isso é que agora eu comecei a olhar para isso e quero terminar só com esta pergunta rápida. Também não para tu responderes, se quiseres podes responder, Mas para pensarmos. mais para ficarmos todos a pensar. A McLaren tem um carro dominador e não consegue tirar partido dele. Eu diria-te Será que nós estamos a dizer que é uma grande corrida do Piastri, mas se calhar o Leclerc é que esteve num nível alto e o carro da McLaren dá mais? Será que o Max de 2021, se calhar um Hamilton de 2019, um Fernando Alonso de 2005, num carro destes assim, não dava se calhar muito mais?
Essa é a minha questão. É que eu, quando olho para estas performances, Tenho duas respostas para ti. eu hoje fiquei a pensar nisso. Concordo. Será que é um carro dominador e eles não estão a conseguir tirar partido dele? Tenho pensado nisso até mais relativamente ao Norris. Certo. Mas respondo a isso de duas formas. O McLaren neste momento é o melhor carro, mas não é um carro dominador. Achas que não é dominador? Espera. É o melhor carro, mas não é um carro dominador. E isso vê-se pelas qualificações, por exemplo. Mas não achas que isso Tu não é quando tens um carro dominador, mesmo que o segundo piloto não seja tão bom, também faz boas qualificações. Não achas que viste isso com o Pérez relativamente ao Max, viste isso com o Bottas relativamente ao Hamilton, viste isso com... Pensa bem, e ultimamente os únicos pilotos que têm desafiado o McLaren, sim, e agora ultimamente só tem sido um, sim, mas os dois pilotos que desafiaram sempre o McLaren foram dois pilotos que nós consideramos, e que eu próprio já disse aqui, para mim, se calhar o melhor piloto em qualificação que eu já vi, que é o Leclerc. E o outro era o Max. Sim. Brutal, que bateu lado a lado com o Hamilton, na altura, por exemplo, 2021. Será que não era uma performance? Lá está, o Lando e o... Estás a perceber o que eu quero dizer? Temos o Lando e o Piastri, depois tínhamos o Leclerc e o Max, se calhar são dos melhores de sempre em qualificação. Sim, Norris, será que não eram esses que levavam o nível? Mas o Norris sempre foi muito bom em qualificação também. Mas eu acho que não foi ao nível... Não te podes esquecer das performances que ele fez em qualificação com a McLaren. Ainda a McLaren estava muito longe de estar na frente. Sim, mas é muito mais fácil tu teres melhor performance. Na qualificação não concordo. Eu percebo que isso. O Norris seja muito pior que esses pilotos. Eu acho que nós não podemos olhar para dados de carros mais, entre aspas, fracos. Eu acho que tu notas muito mais diferença quando tens um carro dominador. Quando um piloto é muito melhor que o outro, tu consegues tirar muito mais performance. Imagina, um piloto mediano consegue sobressair mais na qualificação num carro médio do que num grande carro. Percebes o que eu quero dizer? Não concordo. Eu acho que quando tens um carro dominador, eu acho que existe muito mais dificuldade de um piloto mediano estar ao nível de um grande piloto. Percebes o que eu quero dizer? Em qualificação. Eu não estou a dizer que o Norris é mediano. Percebes? Sim, mas eu percebo o que tu estás a dizer. Tu estás a dizer que um piloto mediano com um carro muito bom é mais difícil de perceber se ele... eu acho que o piloto ele tira mais o limite no carro mais mediano do que no outro. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas eu isso não concordo. Sinceramente não concordo. Porque eu acho mesmo que o Norris é um piloto rápido, tem algumas dificuldades em corrida. Sim, e era aí que eu ia... Era o segundo ponto que eu te ia dizer, que é... O primeiro ponto é, o McLaren não é um carro dominador, é o carro mais rápido, mas não é um carro dominador. Depois, o que tu me podes dizer é, opá, mas e se no lugar do Norris e do Piastri tivesse um Hamilton ou um Alonso, ou nem vou falar de pilotos mais recentes, vamos falar de pilotos mais antigos. Vamos falar de pilotos mais antigos. Tu tens... Como é que eu te explico isto? Tu terias... Na corrida, não necessariamente em qualificação, tu terias resultados muito melhores que os que eles estão a conseguir retirar. E aí sim eu concordo contigo. É uma percepção, mas não sei. É uma percepção. Mas cá vamos avançar, que estávamos aqui novamente a fugir do tema, e também não há muito a dizer do Verstappen, é um bocadinho aquilo que tu foste dizendo. Agora, passamos aqui para o sexto lugar, que acabou por ficar a cargo de Fernando Alonso. A última menção antes de entrarmos na nossa rúbrica. Rúbrica. Eu acho que o Alonso faz uma corridaça. Faz uma corrida incrível, mas acima de tudo faz uma qualificação eu acho que é aí que ele... Este resultado é conseguido no sábado. Eu acho que em dois momentos. É no sábado, que é... brutal. Sim. Acho que fez uma grande qualificação, principalmente da Q2 para a Q3. Sim. Espetacular. Sim. Sendo que mostrou ali a balia da RS e da velocidade de ponta do Aston Martin. Certo. Foi aí que ele ganhou o tempo muito todo. Tempo. Faz um grande último terceiro setor. E depois no arranque. Ele arranca bem. Para variar, não é? Lá está. Os pilotos, há pilotos e pilotos, não é? Mas ele arranca bem. Não há toques.
fica tranquilo na sua posição e a partir daí ele sabia que não iria ter ritmo pós 6 de cima Aí para a frente. ao Verstappen, ou seja, ele ficou em primeiro lugar do primeiro pelotão, Exato. ar limpo. Era a mesma coisa que aconteceu com o Piastri. Exatamente. Imaginando uma luta pela vitória do Alonso para baixo, o Alonso a partir dali fez a corrida que queria, Exato. impôs o ritmo que queria, conseguiu, porque lá está, quem estava atrás dele iria ter de levar com o ar sujo, iria ter muito mais dificuldade em gerir pneus. Sim. E para além disso, no meio do segundo pelotão existem muito mais lutas, e o Alonso, ao colocar-se em primeiro lugar, Conseguiu-se distanciar dessas lutas, Exatamente. que é o que tem acontecido muitas vezes também com a Aston Martin. Às vezes até consegue ter um carro relativamente rápido para se colocar nas qualificações em lugares mais ou menos bons, sétimo, para o lugar onde eles estão agora, não é? Sétimo lugar, oitavo lugar, nono lugar, mas depois não conseguem no início da corrida dar o salto suficiente para se manterem longe de lutas. Exatamente. Isso faz com que eles percam tempo. Ou então muitas vezes também na estratégia acabam por parar mais cedo, colocam-se atrás de pilotos, têm que lutar com esses pilotos, e aqui acho que a McLaren conseguiu juntar, a Aston Martin conseguiu juntar a boa performance que o Alonso conseguiu retirar no sábado e também por consequência no domingo, a uma estratégia suficientemente boa para o deixar longe destas lutas, e pronto, e tornou-se num resultado excelente. Acho que é a melhor corrida da Aston Martin desde há muito tempo. sim, sem dúvida, concordo. Embora não 100%. seja um quarto lugar ou um quinto lugar ou um terceiro, ou um pódio, Mas é seguro, como já vimos fazer, convincente. é É um isso, resultado é um convincente. resultado convincente. Algo que eles não têm tido. E acabam ali no nono décimo, mas ali com uma ajudinha, com lutas por outro lado. Exato. E por aí fora, com É a isso. desistir, muito, a levar com os carros muito em cima. Ou seja, eles aqui é convincente. Ele ficou em terra de ninguém, fez o seu ritmo, ou seja, não foi incomodado. Ok que não chegou aos da frente, não, mas também para trás tinha uma vantagem enorme. Mas também não chegava. Ou seja, é Neste convincente. momento o Aston Martin não é esse carro. Sim, exatamente. Agora, se cá vamos à nossa rúbrica. Exatamente. Vamos começar, se calhar, antes de irmos à nossa surpresa, eu começava se cá pela desilusão. Sim, já falamos. Até porque já falámos disso. A desilusão não... Eu já não, falei a minha opinião sim, sobre isso. Acho não que- pode ser, não pode ser outra que não o Charles Leclerc. É mais uma pole position que não é convertida. 4 pole positions consecutivas. Quatro pole positions em Baku, só em Baku, 4 pole positions consecutivas em que não ganha nenhuma delas. É assim, o Leclerc tem que pensar que por muito rápido que seja, e ninguém está a dizer que ele não é rápido, aliás nós já dissemos isso aqui várias vezes, que achamos que ele é bastante rápido, ele por muito rápido que seja, ele tem que perceber que o rápido só não resolve corridas, principalmente quando estás a batalhar. Quando Mas estás- aqui nem foi, quando acho tu tens que este nem batalhas- foi o problema. Quando tu tens batalhas, tu tens que tentar, tens que fazer coisas diferentes, tens que ser duro às vezes, tens que ir ombro a ombro. E acho que é isso que falta ao Leclerc para dar um passo final e ser se calhar outro piloto, não sei. Estou a ser um bocadinho duro com o Leclerc porque acho que ele aqui tinha que fazer algo diferente. Passa mais de metade da corrida em DRS e não consegue fazer um ataque. O Piastri nunca se sentiu pressionado na realidade. Ele fez aquela defesazinha dele e está feito. Avançamos para a confirmação? Sim, lá está. Eu já dei a minha opinião É isso. sobre o Leclerc. Acho que também, A não, confirmação, também não me quero ser. a confirmação quero ser também, repetitivo, também já percebes? falámos muito sobre, já falámos aqui um bocadinho sobre ela. Apesar de tudo o que fomos dizendo, a confirmação tem que ser a McLaren. Sim. Porque apesar de todos os erros, apesar de todas as confusões entre um piloto e o outro, e o passa e não passa, Mais um fim de semana. e o cede e não cede, Mais a uma- verdade é que é mais um mais- fim de semana e é mais mais um uma- primeiro e quarto lugar, um quarto lugar de um piloto que começa de 15º 15º. e é a liderança do campeonato. Exatamente. Apesar de tudo, como equipa, E o não é resultado só isso. final é sempre Mais uma relativamente pista bom. diferente. Uma Sim. pista diferente de Monza, diferente de Zandvoort. E eles continuam sempre lá. Exato. Estão sempre lá na frente. isso, Eu acho é que isso. tem a ver com isso. Eles, neste momento, lá está, como tu disseste há pouco, quando nós estávamos a falar do outro tema, eles são o carro mais completo. Sim, São o carro mais completo e o melhor, não só, são o melhor carro. exatamente. Mesmo isso. E é isso, e por isso é que tem que ser a confirmação, principalmente neste grande prémio em que passam
que dão a volta e que estão Claro, sem dúvida. como líderes do campeonato de construtores. Agora, como surpresa, eu trago aqui a equipa que faz o 7º e 8º lugar, que em condições normais seria o 9º e o 10º, Sim. ou seja, ambos os pilotos pontuariam, que é a Williams. A Williams consegue fazer estratégias diferentes com os dois pilotos e consegue ter os dois pilotos próximos um do outro e acabar nos pontos os dois, quando a Williams até há pouco tempo era uma equipa que estava lá atrás com a Sauber. Exceto que no segundo pelotão há sempre alturas em que um sobe, outro baixa. Pronto, é sempre circuito dependente, como nós estávamos a falar, mas a verdade é que conseguem o 7º e 8º lugar e com uma boa performance. Uma performance que te deixa a dizer, pá, se calhar ali o Albon, se conseguisse ter mantido mais 2, 3 voltas, conforme o Norris também se conseguiu manter, se calhar o Alonso não tinha sido o melhor dos outros, não é? E colocaria aqui a Williams como a melhor do segundo pelotão. E depois não deixar de mencionar Colapinto. Colapinto na sua segunda corrida. E isto sim deixa aqui Latifi Sargent numa posição complicada, porque a verdade é que em Monza Colapinto não fica muito longe de Albon, mas fica fora dos pontos. Depois Baku é uma pista difícil. E Baku, que é uma pista difícil, é uma pista na qual ele também não tem grande experiência. Fica não muito longe de Albon, tanto na qualificação como na corrida. Faz uma qualificação brutal. Falar que Colapinto faz uma qualificação incrível, e não fica longe de Albon, e além de não ficar longe de Albon, faz pontos. Coisa que o Sargent demorou muito a fazer. Ele já tem mais pontos nesta corrida do que o Sargent na sua história, na Fórmula 1. Ele faz 4 pontos. Acho que o Sargent tem 1 ponto. Não, tem mais. Acho que tem um que é no ano passado nos Estados Unidos. Acho que tem mais, mas seja como for. Mas também não quero garantir. Sim, mas seja como for. Mas não tem, eu não acredito em mais de 4 pontos. Não tem mais de 4 pontos. Faz 4 pontos e faz 4 pontos na sua segunda corrida. É a minha surpresa. Eu, para terminarmos aqui também o podcast, eu vou trazer aqui um piloto que fez história, não é? A minha surpresa é o Bergman. Acho que esteve outra vez muito bem. É o primeiro piloto na história da Fórmula 1 a pontuar nos 2 grandes prémios de estreia, né? Nos 2 primeiros grandes prémios por equipas diferentes. Exato. Ele pontua, lá está, faz o 7º lugar em Jeddah com a Ferrari. E agora faz um pontinho que seria o 12º lugar, não é? Sim. Mas estava lá e é preciso ter lá o carro, e traz um pontinho para casa com o 10º lugar e acima de tudo bate o companheiro de equipa. É isso mesmo. Mas bate o companheiro de equipa não é só na corrida, bate o companheiro de equipa também na qualificação. E estamos a falar de um companheiro de equipa que eu e o Luís somos fãs e já elogiamos aqui, e não só nós, mas toda a gente dá muito valor a Nico Hülkenberg, que é um piloto muito rápido, muito experiente, e o Oliver Bergman por muito pouco não passa aqui a 3. Sim. E dá, eu não tenho aqui os tempos daqui a 2, mas olha, estou já aqui quase a chegar. Não, nós enquanto tu vês isso, Oliver Bergman 1.42.968 e o Hülkenberg tem 1.43.191, ou seja, dá 2 décimas no mínimo, mais aqui algumas coisas para o seu companheiro de equipa. Acho que o Hülkenberg também não esteve no seu melhor fim de semana, mas a verdade é que o Hülkenberg, a meu ver, é dos pilotos mais underrated da Fórmula 1. Sem dúvida. É dos pilotos mais rápidos que a Fórmula 1 teve nos últimos tempos, mas que não tem esse reconhecimento. Sim. E por isso é que muitas das vezes deixa ficar mal os pilotos que estão ao lado dele. Porque, aliás, eu acho que até foi esta semana ou na semana seguinte que saiu, eu ainda não ouvi o podcast, mas saiu um podcast que foi do Jornal Palmer no F1 Beyond the Grid,
E acho Eles foram que companheiros de equipa na Renault. exatamente, e o Palmer diz que 2016. acaba por ser considerado um mau piloto porque é batido por um piloto que é muito rápido, mas que não tem essa classificação. Então, em vez de ser, ele foi batido pelo Hülkenberg, mas o Hülkenberg também é um piloto rápido. Não é assim que as pessoas pensam. É um piloto muito ele foi rápido. batido pelo Hülkenberg, Pois, o e é Hülkenberg, o Hülkenberg. a malta não tem essa noção, mas na minha opinião, eu acho que muita gente do mundo da Fórmula 1, o Hülkenberg é melhor do que um campeão do mundo chamado Nico Rosberg. Sim, É certo, melhor que o certo, Nico Rosberg. O que seria, nós poderíamos estar a falar aqui hoje em dia do Nico Hülkenberg como um multicampeão do mundo. Sim, porque ele supostamente podia ter sido ele ou o Hamilton na altura para a Mercedes. Exatamente, a dupla iria ser Rosberg e Hülkenberg. Exato, que eram dois alemães. Ou Rosberg e Hamilton, acabou por ser Hamilton. Mas se calhar estávamos aqui a falar de um multicampeão do mundo. Sim. E eu acho que as pessoas não dão muito valor porque ele depois também não tem a imagem, não se vende e por aí fora. Sim. E perdeu um bocadinho de espaço, na minha opinião, injustamente na Fórmula 1. E esteve Também alguns se calhar anos um bocadinho fora. por causa disso, porque não, É isso porque mesmo. não é piloto de se vender. Não é sim. piloto de se vender. E eu acho que as pessoas, como ele saiu, dá aquela ideia que saiu é porque não é bom. Exato. E não é bem assim. Exato. Pelo contrário. Até porque na altura da pandemia tivemos o Nico Hülkenberg a chegar em Silverstone e a fazer quase terceiro lugar com o Racing Point. Lembras-te que ele veio no sábado de manhã. Sim. E nem fez treinos livres. Acho que foi logo Acho que fez o terceiro treino. Acho que não fez. Eu tenho essa ideia. Eu acho que ele foi direto para a qualificação. Ele fez foi com um fato que não era dele, com um assento que não era dele. Sim, exatamente, é isso mesmo. Mas fez e bateu na altura, acho que foi era o Lance Stroll já na altura, Stroll, e sim. quase que lutou e pôs na altura o Racing Point no terceiro lugar da grade. com um treino, sendo que nunca tinha pegado naqueles carros. Eu lembro que era algo assim do género. Sim. O Hülkenberg é um grande piloto. Sim. E lá está, eu estar aqui a dizer isto sobre o Hülkenberg e estar a dizer que a minha surpresa o Bergman é muito por causa disso. Se calhar estamos aqui a olhar também para o Oliver Bergman como um futuro grande piloto da Fórmula 1. Eu acho que sim. Não sei se estou aqui a falar de um nível Oscar Piastri. Sim. Não sei se será isso, porque eu olho para Oscar Piastri como futuro número 1 da Fórmula 1. Quando digo futuro número 1, futuro campeão do mundo, não é? Um dos grandes pilotos dos próximos anos. Não sei se o Oliver Bergman vai chegar lá, mas eu acho que tem tudo para ser um grande piloto e um vencedor de corridas. E tem tudo para poder chegar lá para dia. lutar por um campeonato do mundo, até porque está sob a alçada da maior equipa da Fórmula 1, não é? Se as coisas se alinharem. Exatamente. E este fim de semana foi mais um teste a isso. Já tinha sido em Jeddah. Sim. Ok, que aí podíamos dizer a desculpa do carro, mas é preciso andar com o carro. Exato. É preciso andar com o carro também. Já tivemos outros pilotos que não conseguiram andar com o carro. E agora este fim de semana, logo na primeira corrida, completo, no primeiro fim de semana completo na Fórmula 1, bate o companheiro de equipa, que é o teu primeiro rival, não é? Exatamente. E que companheiro de equipa. Exatamente. E pronto. E estamos aqui, se calhar, por terminado Exatamente. o nosso podcast. Para a semana temos mais uma semaninha de pausa. Não. Para a semana temos corrida. Sim, para a semana temos corrida, exatamente. Para a semana é depois 22, temos, não é? Exatamente. E Exato, depois, 15, sim. Depois para a semana é que vamos ter Vamos para aquelas Singapura, malta. aquelas 3 semanas de... Exatamente. Vai ser um bocado complicado isso. 3 semanas é muito tempo. É muito tempo. Mete ali uma corridinha. Exato. Não que eles já se queixam muito, eles ainda nos matam. Mas vamos ter Singapura. Acho que vai ser uma corrida espetacular. Sim, normalmente. Vamos ter a Ferrari lá certamente, vamos ter a McLaren lá certamente. E veremos como é que será a Mercedes e a Red Bull. Exatamente. Principalmente pelo campeonato. Exatamente. Pelo futuro campeonato. E bem, malta. Vamos dar por encerrado, não é? Sim. Por isso, malta, nós vamos estar aqui de certeza absoluta no próximo fim de semana para abordarmos então o Grande Prémio de Singapura e todas as incidências que teremos. Esperemos que tenhamos um grande fim de semana sem incidentes de por maior, e é só desejar-vos uma boa semana, malta, e nós cá estaremos para comentar mais corridas de Fórmula 1. Boa semana, malta.